livro de Juízes. Eu já falei aqui para a missionária, para a pastora Jéssica, que eu já estava querendo sair dessa mensagem. O Senhor falou, Bob. Aí o pastor vem e fala, entrega tudo, fala tudo, deixa Deus te usar. Então vamos fazer a vontade do Senhor, amém? 16, Juízes 16, o capítulo 16, o versículo, nós vai dar uma passeadinha aqui, 4, 18, 19, 20 e 21, amém? Eu vou estar lendo para não tomar tempo. Capítulo 16, verso 4. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. O versículo 18. Quando Dalila viu que Sansão tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ele levando a prata. Versículo 19. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Vou repetir. E a sua força o deixou. Versículo 20. Então ela chamou Sansão. Os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Novamente, sairei como antes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor já havia o deixado. 21. Os filisteus o prenderam, furaram os olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Amém? Amém. Eu confesso para os irmãos que essa mensagem, quando o Senhor colocou ela no meu coração, eu fiquei falando comigo ali no meu quarto. Falei, meu Deus, é essa a mensagem a qual o Senhor tem para a tua igreja? Porque a mensagem ela não é minha, a mensagem ela é do Senhor. Então quando o Senhor ele dá uma mensagem, a gente tem que compreender que é da parte dele. Independente se ela seja repreensão, exortação ou algo de bênção para a minha vida e para a tua vida, a gente tem que aceitar, porque o Senhor ele repreende aquele que ele ama. E nessa noite a palavra do Senhor ela vai falar comigo e com você. Quando nós perdemos o foco daquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas, quando nós decidimos agir pelas nossas escolhas, assim como fez Sansão, um homem forte que foi chamado somente com um propósito na face da terra. O propósito de Sansão, eu anotei tudo aqui agora. O propósito era julgar o povo de Israel. Esse era o propósito daquele homem, a qual o Senhor separou desde o ventre, Nazireu. E aí eu fui estudar um pouquinho no tempo que eu tive ali para estudar a mensagem. E o Senhor falava fortemente ao meu coração sobre a questão da escolha. Quantos estão fazendo a sua própria escolha? Quantos estão indo na força do seu próprio braço? Subindo a tribuna naquilo que garante a minha força, a minha teologia, o meu estudo vai me garantir. Aí o Senhor vem trazer para mim e para você nessa noite: a força ainda vem dele. Aleluia! Ele determina se você vai ou se você não vai. Se ele não quiser, eu dou um passo adiante. Porque a vida, tudo aquilo que rege o meu ser provém do Senhor. Aí o Senhor ministrava no meu coração, fala para minha igreja: Sansão, ele quis escolher. Se a gente voltar um pouquinho, vai ver que ele era nazireu, separado, não podia se misturar. O Senhor colocou pessoas a qual ele não podia, determinou ali uma regrinha para a mãe de Sansão, já ainda no ventre, quando o anjo falou com ela: ele não vai poder beber bebida forte, não vai se misturar com as mulheres tal, não vai poder tocar no animal morto, e assim por diante. E essas foram as instruções do Senhor, do anjo do Senhor para a mãe. A mãe assim o fez. Só que chega num determinado tempo, os filhos, infelizmente, crescem, querem tomar as suas próprias escolhas. A mãe caminhou no caminho correto, mas chega um determinado tempo que
que os filhos querem decidir a sua própria caminhada, querem fazer a sua própria escolha. E assim como Sansão, infelizmente, quando você sai do foco da escolha que o Senhor, da escolha que a sua mãe escolheu para a sua vida, você sai dela. Não tem como eu falar para você que a vitória é certa. A queda é iminente. Porque foi assim na vida de Sansão, quando ele achou que ele era o cara. Ele entregou as brincadeiras, ele se rendeu a tudo aquilo que Dalila fez com ele. Ele brincou com o pecado. E quando você brinca com o pecado, meu irmão, infelizmente a consequência vai ser grande na sua vida. Porque quando nós estamos focados no caminho e na presença do Senhor, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, alinhado com aquilo que o Senhor tem para mim e para você, não tem como dar errado. Verdade, Deus. A gente pode até se decepcionar, mas em todo momento o Consolador está conosco. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus, ele está ali, nos animando e nos fortalecendo, nos colocando de pé. Aí Sansão é um homem aqui, a palavra vem falar que ele não percebeu, brincou tanto. Cuidado quando você brinca com aquilo que é de Deus, porque quanto mais você brinca, o Senhor vai do alto céu olhando e vai falando, deixa ele brincando, deixa ela brincando, porque vai chegar um tempo que eu vou pedir para o meu Espírito Santo, aquele que dá a força para ele se retirar, para ele ver que quem manda, quem rege sou eu. E ali o Senhor falava fortemente no meu coração, porque eu vejo muitas pessoas falar assim, que nós temos um livre hábito. Mentira. Escolhido não tem escolha. Verdade, Deus. A partir do momento que você ergueu a mão para o céu, aceitou, você está confessando com a sua mão, com a sua atitude, não vivo mais eu, é Ele que conduz agora. Então para com esse negócio de falar, é do meu jeito, a escolha é minha, eu que faço. Não, se você está na presença do Senhor, se você aceitou Ele como suficiente salvador da sua vida, é Ele quem vai dirigir. Aleluia. E aqui Sansão, ele se deixou levar. E eu ali em casa meditando, e eu falei, Senhor, a primeira coisa que eles fazem quando eles o prendem, eles furam os olhos. E eu falei, meu Deus, é assim que o inimigo está agindo. Ele entra na mente como Dalila fez. Verdade, e depois ele fura os olhos. O que é isso? Irmã Jéssica, isso aqui sabe o que é? A sua visão, ela vai ser cegada. A partir do momento que você dá legalidade para o inimigo atuar na tua mente, ele entrar no teu psicológico, quando ele entra aqui, você está dando legalidade para ele te cegar espiritualmente. Quando isso acontece, você já não vai conseguir mais enxergar aquilo que o Senhor tem preparado para você. E quando você já não enxerga, você fica na cadeira sem dar glória, você fica um morto-vivo na cadeira, você já não dá glória, porque a sua visão foi cegada, o espiritual já não está mais vendo. Então nesta noite o Senhor fala para mim, fala para o meu povo, pede a visão novamente, pede para tirar a cegueira espiritual, para contemplar aquilo que eu tenho sobre a vida de cada um aqui. Porque no momento que Sansão deu legalidade para Dalila, porque vai falar aqui, no versículo 4, que ele se apaixonou. Quantos estão se apaixonando pelas coisas que estão lá fora? Quantos estão saindo fora da presença do Senhor, da escolha do Pai, para ir lá fora, xeretar lá fora onde o Senhor já tirou? Porque tem gente assim, irmão, que está dentro da casa do Senhor. O Senhor já deu o banho da graça, o Senhor já trocou as vestes, colocou sandálias novas, levantou, capacitou e falou, marcha filho na minha presença, mas está querendo olhar lá para fora. A visão está lá fora, está focada naquilo que está lá fora. Se o Senhor já te tirou do Egito, por que você continua olhando para o Egito? E aí o Senhor, ele falava fortemente no meu coração a respeito de Sansão. Meu Deus! E eu fui estudar sobre o Nazireu, e o Senhor falava assim, o significado de Nazireu é lindo, é algo muito forte, a palavra. É uma pessoa consagrada, ela é separada. Deus. Quando o Senhor separa você para fazer a vontade dele, a gente fala assim, se eu sair um pouquinho para trás, se eu volto, você pode olhar aí, quantos estão vindo como Sansão na força do próprio braço? Só que daí você procura aí, quantos pastores subiu na força da teologia? Porque eu sou teólogo. E cadê o Espírito Santo? Nem sabia que o Espírito Santo já não estava mais nele. O Espírito Santo já havia se retirado, porque foi na força daquilo que é da terra, daquilo que é do homem. A gente tem que estar convicto que estamos ministrando, estamos louvando, estamos levando a palavra para quem quer que seja, mas na força de Deus, direcionado pelo Espírito Santo. O foco de Deus acontece como Sansão. Foi misericórdia no final a força voltar. Porque é assim que Deus faz. Embora ele se retira por um tempo,
mas depois ele tem uma